Adriano. Estou escutando. Ah, agora... Pedimos desculpa, né, Heleno? A nossa, Não, os isso nossos faz parte, eu amigos. tenho certeza. É um novo momento, Eu, né? É um novo. eu tenho certeza que o pessoal entende, não Entende, é? Es- entende tanto que estão entrando, né? Pois é, estamos nos adaptando à nova situação. É a nova. Aí você quer que eu faça o quê? Comece tudo ou pare, eu continue de onde estou? Não, pode ser, a gente estava falando das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aflitos, né? Dos tipos de Foi. sofrimento, né? A gente estava falando porque da nossa dificuldade hoje no mundo no planeta Terra, né? Então a gente pode dar Uhum. continuidade. Ok. Então, nós estávamos falando exatamente da questão que aqueles que sofrem, mas se revoltam, se desesperam, não terão o consolo que deveria ter do Cristo, porque ele não compreende aquela situação, não é? Se alguém entrou depois, nós estamos falando sobre as causas anteriores das aflições do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Então, nós vamos ver o seguinte: dentro desse contexto, a justiça das aflições. E aí nós vamos ver que na Gênesis, não, no Céu e Inferno, na parte 1, capítulo 7, Allan Kardec fala exatamente dessa questão, onde ele diz: por que sofremos? Porque uns sofrem mais do que outros. Foi dentro daquilo que nós estávamos conversando, não é? Para todo sofrimento há uma causa. Está lá em O Céu e o Inferno. Não existe nenhum sofrimento, não é porque você não teve sorte, não é porque você nasceu em tal família, não é porque alguém rogou uma praga para você, não é um destino que você trouxe que Deus determinou porque achou você mais bonitinho ou mais feio. Não. Tudo tem uma causa, tudo tem um motivo, né? E aí nós vamos ver se Deus é justiça, essa causa há de ser justa, né? Se Deus é justiça, toda causa ela é justa, tem um motivo. Quando nós não compreendemos os processos reencarnatórios, isso fica mais difícil de entender, bem mais difícil. O reencarnacionista tem essa vantagem. E aí não é que a gente seja melhor do que ninguém, mas nós estamos tendo uma oportunidade e precisamos aproveitá-la, não é? Esse conhecimento. Perante a justiça divina, todas as ações boas ou más, elas são rigorosamente consideradas, né? É por isso que tem lá no Evangelho, cada um segundo as suas obras. E aí eu lembro da minha avó, ela era uma pessoa assim, sem nenhum conhecimento acadêmico, mas ela dizia: quem planta ventos, colhe tempestade. Toda ação tem uma reação contrária, né? E minha avó estava falando dentro de um processo filosófico que nem ela entendia, mas realmente né? Ela dizia também: quem planta uma semente de espinho não pode ter uma planta que não tenha espinho. Ela vai ter que ter espinho. Então, tudo aquilo que nós passamos é porque nós temos uma causa anterior que a gente não lembra. E é esse o grande problema de muitas pessoas que chegam até no atendimento fraterno, na casa espírita. Por que eu sofro tanto? Eu sou pior, que Deus não olha para mim, que Deus espíritos são injustiça, não é? Porque não compreende essas coisas. A doutrina espírita veio exatamente para nos esclarecer disso. Porque as leis divinas, elas dão a cada um segundo as suas obras. Isso está dentro das leis naturais de Deus, a lei divina. Nós não temos mais do que o que merecemos ou menos o que merecemos, né? Muitas vezes a gente pergunta e alguém responde: como é que está, meu irmão? Aí ele diz: eu vou como Deus quer e consente. É uma frase que a pessoa diz até impensadamente, mas não é bem assim. Eu não estou como Deus quer.
Porque aí, se eu tiver num sofrimento muito grande, com uma doença terminal, passando mil e uma situação, é porque Deus quer e que dê a bondade divina. Nós falamos isso por ignorância das leis de Deus, né? Deus até consente, não é? Quando eu digo eu vou porque Deus quer e consente, ele consente, ele permite, mas ele sabe que eu estou merecendo aquilo. Senão ele não era justiça, né? Senão a justiça de Deus era pior ainda do que a justiça dos homens. Dentro da justiça humana, a gente vê que nem sempre, mas na maioria das vezes, os homens procuram ser justos. Imagine Deus, não é? Aí eu não devo dizer, eu vou como Deus quer, eu vou como eu estou merecendo, dentro daquilo que eu plantei em outras oportunidades, né? Estão vendo ali nosso amigo Rinaldo Bezerra, ele estava essa semana, eu acho que foi, eu assisti uma live dele, eu acho que foi aí no Uniluz recentemente, né? Pronto, Rinaldo, gente finíssima, lá do Bom Samaritano, não é? Que bom, seja bem-vindo, Rinaldo. Mas aí, dentro desse processo das causas das aflições, o que é que leva realmente as pessoas às aflições, ao sofrimento? Por exemplo, esse contexto que a sociedade está passando, que a humanidade está passando agora, é um castigo de Deus? Será que Deus perdeu o controle? Não, não é nada disso. Se a gente observar como o progresso, ele é, como é que eu poderia dizer? Ele acontece de todo jeito. Mas, às vezes, o progresso tecnológico, material, ele avança de uma forma muito, muito veloz. E o progresso espiritual não acompanha, porque as pessoas estão mais voltadas para as coisas materiais e desenvolvem mais as coisas materiais e esquece o lado espiritual. E é esse esquecimento das coisas espirituais que leva a sociedade a deixar de refletir. Nós estamos numa fase de, muitas vezes, automação. As pessoas vivem automaticamente, somente em cima do do manter o padrão. Você vê na questão, por exemplo, da educação. Todo mundo hoje tem que ter uma graduação, um mestrado, um doutorado. Da minha geração para trás, não é que eu seja velho não, que eu sou jovem, né? Há mais tempo, mas sou, né? Adriano é de uma geração mais recente. Eu sou jovem, Adriano, há mais tempo, né? 68, já estou lá. Mas, da minha geração para trás, raramente você via uma pessoa fazer um mestrado, um doutorado. Era raro. E essas pessoas faziam, mas faziam assim, com muito rigor, com muito critério. Hoje, todo mundo faz doutorado. Como é esse doutorado? Não é nenhuma crítica às instituições de ensino, mas é uma análise, uma observação. A gente vê que existe muito faz de conta. Você tem que ter um mestrado e um doutorado. Hoje você diz, não, eu estou fazendo mestrado, eu estou fazendo doutorado. É bom, mas e o lado espiritual? Será que você está preocupado com o mestrado espiritual, com a educação do espírito? A gente vai lá em Herculano Pires, que fala da educação do espírito. No próprio Kardec, no próprio Jesus. Amai-vos e instruí-vos. A instrução vem depois, né? Mas o amor, o desenvolvimento do espírito, né? E aí nós vamos ver que nesse capítulo ele fala antes das causas atuais, das aflições da vida presente, e essas são evitáveis. É tanto que nessa pandemia a gente começa a refletir. Ontem eu assisti uma coisa interessante. Um pai, não é, falando, não é, lá na quarentena dele, com os filhos, ele fazendo uma homenagem aos professores. Professora, você é uma santa, você é uma heroína, você é isso, você é aquilo, porque ficar
durante um turno com essas crianças, ele estava sentindo na pele o que ele não sente no dia a dia. Porque é muito bom você acordar de manhã, tomar seu café, a criança já está pronta, alguém já preparou, leva, deixa na escolinha, vai embora, depois vem buscar, traz de novo. E às vezes os pais não têm tempo nem de acompanhar o desenvolvimento escolar da criança. Muitas vezes faz mecanicamente por obrigação, não é? Porque muitas vezes você está acompanhando o exercício lá do menino, o dever que a escola passou, mas está aqui, ó, olhando para o Zap Zap e o menino lá, faça assim, mas está aqui no WhatsApp. Né? A tecnologia é muito importante. O mau uso dela é complicado. O problema isso. O problema é que hoje em dia a gente, né? Eu sou quase um quarentão, a gente terceiriza nossas responsabilidades, né? A gente joga a responsabilidade para aquele que não deve ter a responsabilidade, né? Então, tem um primo meu que ele diz assim, mas Adriano, tu tem medo de ter filhos? Aí eu digo para ele, não é a questão de ter medo de filho, é porque eu tenho que ver se eu tenho condições de dar aquilo que ele vai precisar, né? Então a gente tem que fazer essa avaliação. E às vezes aí uma prima meu diz assim, mas quando nasce um filho, nasce um pai e uma mãe. E o que eu vejo é totalmente ao contrário. Quando nasce um filho, nasce uma empregada, né? Porque se terceiriza essa responsabilidade, né? E não traz essa responsabilidade para si, não é verdade? Então a pandemia ela veio mostrar esse lado que os próprios pais da atualidade não conhecem, de serem pais. Eles são pais, mas é como você diz, terceirizados, não é? E isso é por isso que o mundo está do jeito que está. Os problemas na adolescência, na juventude, os psicólogos que o digam, não é? Há tantos transtornos que as crianças saem por falta de afeto, de carinho, de apoio. Porque muitas vezes os pais dizem assim, não, mas eu dou tudo para o meu filho. Ganha bem, vai no shopping, compra tudo que o menino quer, faz todos os gostos do menino, mas não dá presença, não dá carinho, não dá orientação espiritual, não falta comida em casa, mas é feita aquela música, não é? Não é só casa e comida que faz ninguém feliz, não. Precisa o afeto. Você veja como é interessante o contato dos animais, das crianças. Como as crianças, eu sei que às vezes está sendo difícil, até a criança se irrita, mas não é pela presença do pai. É pela situação de ficar num apartamento, num quadrado pequeno, o dia todo sem sair para brincar, para correr, não é? Mas a presença dos pais, da família, é muito importante. Nessa pandemia, a gente tem tido notícia de que está tendo muita situação com casais. Né? Os casais estão se conhecendo. Porque às vezes se toleram porque se encontram. Né? São encontros diários, já no finalzinho, um momento muito pequeno, onde se encontram, vão embora, e a partir dali os problemas que tem dá para digerir lá no trabalho, com os colegas, mas vai viver 24 horas um com o outro. Aí você vai testar qual o casal que se ama e o que não se ama. Né? É bem interessante isso. Mas veja só, dentro das causas das aflições, nós vamos ver, né, as causas anteriores, das vidas passadas. Essas são inevitáveis, porque já foi gravado, né? Já foi dado o clique, já foi encaminhado, já está lá registrado. Não tem como mais, né? Já foi salvo. E quando a gente não salva o documento, se dá um pano e apagou. Então, na vida atual, a gente pode corrigir, pode mudar de atitude, não é? Mas das causas anteriores, não. Já deu clique, já foi salvo, já está lá no acervo e agora é buscar, não é? Tentar não deletar mais, que também não se deleta, mas tentar contornar a situação. Os ensinos de Jesus põem os homens na direção dessas causas. Jesus ele veio nos mostrar, né, essas causas.
quando ele nos dá uma série de diretrizes de amar ao próximo como a si mesmo, não é? Mas o Espiritismo, ele vem revelar completamente essas causas, porque veio ampliar. O próprio Jesus disse, eu não vim destruir a lei. O Espiritismo também não veio mudar nada, ele veio dar continuidade àquilo que Jesus nos ensinou, não é? Porque nós sabemos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Falando de cristianismo redivivo, a gente lembra de uma grande obra, de um grande autor, que eu sempre cito, já citei algumas vezes quando estive no Uniluz e por onde eu passo, não é? O maior estudioso de espiritismo depois de Kardec até hoje, pelo menos na minha visão, eu não vejo outro. Ele deixou poucas obras, mas ele estudou o espiritismo como ninguém, tanto que ele ampliou as obras da codificação nas suas obras, detalhando com uma visão clara. E uma das suas obras é Cristianismo e Espiritismo, onde ele vem mostrar que um e outro são a mesma coisa, que apenas o Espiritismo é o cristianismo redivivo, com uma outra linguagem, numa outra época, para um outro povo, não é? Como o próprio Cristo prometeu, não é? Que ele mandaria um outro consolador que dissesse tudo o que ele disse e mais ainda. Então, nós espíritas entendemos o Espiritismo como o consolador prometido por Jesus, que não veio mudar nada, ele veio ampliar, mostrar para a humanidade de hoje, com novos conhecimentos, o papel de Jesus, os ensinos de Jesus. E esse autor, ele mostra nessa obra Cristianismo e Espiritismo, não é? Tem uma outra obra que é O Porquê da Vida. E é uma obra também recomendável que todo espírita... o Rinaldo já está dizendo ali que é um livro maravilhoso. O Porquê da Vida também. Porque ele nos mostra de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e qual será o nosso futuro. Não é? Então, é uma obra aconselhável, né? Como outras que tem, Depois da Morte, né? Deixa eu ver, No Invisível, o Grande Enigma. Um outro que é chave também, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Não é? Leon Denis, nessa obra, foi quem melhor descreveu a questão da dor. Porque lá no Evangelho a gente vai ver que tem uma parte que diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Para aquele que não entende o processo nos ensinamentos de Jesus, diz: como é que a dor é uma bênção? Alguém gosta de sofrer? E eu tinha essa dúvida também. Como é que a gente pode, se alguém me questionar, a dor é uma coisa boa? Não. Mas a dor tem alguma utilidade? Tem. Qual? E aí Leon Denis esclarece bem lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em um dos capítulos que já tem lá no final, não é? Falando sobre a dor. Então, os ouvintes poderão, quando chegar em casa, pegar essa obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e dar uma lidinha na descrição que ele faz sobre a dor. E aí a gente passa a entender o papel e a importância da dor no nosso progresso espiritual, né? Bem, mas tudo isso está dentro da lei de causas e efeitos. A gente vai entender melhor as causas anteriores das aflições quando a gente entende a lei de causa e efeito, né? E aí a gente pode ver, por exemplo, dentro da lei de Newton, o que é que Newton diz? Que quando um corpo A exerce uma força sobre o corpo B, simultaneamente o corpo B
exerce uma força sobre o corpo ar, de intensidade e direção igual, mas em sentidos opostos. Né? Aí era isso que minha avó dizia lá, né? Quem planta vento, colhe tempestade. E realmente alguém aqui está mandando uma mensagem, eu não sei se é uma pergunta, né? Não está dando para ler direito, justamente para aqueles que ter aulas de iniciação e estudos espíritas. Eu não li o começo da frase, é bem interessante isso que a pessoa está, também não deu para ver quem é, né? Aqui não está dando para eu acompanhar o que o pessoal está falando, eu não sei. Se tiver algum questionamento, alguma pergunta, Adriano, e você puder me ajudar nesse sentido, você pode interromper, né? Porque eu estou atento aqui, né? E aí você pode fazer a pergunta e a gente tenta, na medida do possível. Se eu não tiver condição de responder, eu peço ajuda aos universitários, né? E você já está aí na minha frente, é o próximo universitário, mais próximo. Mas vamos lá. Então, baseado na lei de Newton, a lei de causa e efeito é isso, não é? Se você joga algo para cima, minha avó também dizia, quando a gente joga, eu não lembro bem como era que é, joga uma pedra para cima, uma lhe bate na cabeça. Pois é, porque a tendência, ela já falava da lei de Newton sem entender, porque ela não tinha nenhuma leitura, né? Se você joga a pedra para cima, o que acontece? Ela desce e bate em você. É o que acontece com a gente. Agora, nós não compreendemos isso. Interessante, e que isso acontecia muito no meu ambiente de trabalho, que todo mundo sabia, eu trabalhei 34 anos numa empresa, e todo mundo sabia que era espírita. E às vezes pessoas de outras doutrinas me procuravam, né? Mas, Heleno, e como é esse negócio? Não está vendo que como é que eu vou pagar hoje por uma coisa que outra pessoa fez numa outra encarnação? Não foi outra pessoa, é você. E para essa pessoa entender isso, a gente teria que fazer uma reunião à parte, porque fica difícil as pessoas entenderem. Até porque a gente tem alguns conceitos errôneos do dia a dia, quando a gente diz assim, o meu espírito. Não é o meu espírito, eu não tenho espírito, eu sou o espírito. Parece que a gente dá uma predominância ao corpo, à matéria, e o espírito fica para depois. Não, eu sou espírito, né? Então não é o meu espírito, é o meu corpo. Às vezes assim, quando eu morrer, o meu espírito vai para onde? Para canto nenhum. Ele vai para onde você for, porque você é o espírito. Agora, o corpo eu sei para onde vai, não é? Nós sabemos para onde vai o corpo. Mas vamos lá. Dentro ainda dessa questão da lei de causa e efeito, nós vamos ver que causas anteriores. Se foi duro e desumano, isso está lá no capítulo 5º, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte, se foi duro e desumano, ele poderá ser, ao seu turno, ser tratado duramente e com desumanidade. Essa frase ela é muito forte, não é? Porque às vezes a gente vê pessoas que sofrem de uma forma que a gente diz, meu Deus, como é que se sofre tanto? E aí está esclarecido, não é? É algo do passado que você não lembra e agora você tem que passar por aquilo ali. Abrindo só um viés, a gente vê muito essa questão dentro da assistência espiritual, no atendimento fraterno, no tratamento de desobsessão, quando as pessoas, muitas vezes, vão para a casa espírita pensando que quando chega lá, resolve o seu problema. Tem doenças, processos obsessivos que não, desculpe, não pode ser mudado. É um processo, vamos usar o termo kármico, não é? Onde você tem que passar. Porque aí contrariaria as próprias leis de Deus, a lei de justiça. A própria lei de Newton, né? Não tem como mudar.
é você resgatar. Aí onde vem a paciência, a compreensão, o entendimento. E continua o texto que diz o seguinte: se foi orgulhoso, poderá nascer uma condição humilhante. Porque às vezes a gente vê, Adriano, pessoas que nascem numa condição tão humilhante, tão. E parece que é uma coisa. Ele, por mais que às vezes são pessoas boas, mas é aquela pessoa que para onde vai ele é humilhado, ele encontra obstáculo. E ele diz, mas por que isso? Onde é que está Deus que não está vendo isso? Mas, dentro da visão espírita, ele diz, Deus está exatamente dando a oportunidade desse indivíduo, ele é que não conhece aquilo ali. E como dizer a ele? Também é um pouco difícil, né? Porque a gente não pode. É aquela historinha que diz de uma grande exposição de quadros, onde um pintor desenhou lá uma janela, uma porta, Jesus batendo na porta, né? Simbolizando essa porta o coração do homem. E veio um curioso e disse, moço, o senhor é o autor desse quadro? Sim. Esse quadro foi pintado errado. Ele disse, por quê? Porque veja só, Jesus está batendo aí, isso aí simboliza o coração do homem. Jesus não precisa bater aí para ele entrar no coração do homem. Jesus, o senhor deveria ter desenhado ele com a chave na mão, porque Jesus tem a chave para abrir a porta do nosso coração. E o pintor disse, mas eu fiz exatamente por isso, porque a porta do coração do homem abre-se por dentro, não é por fora. Não tem chave. Tem aqueles ferrolhos que se usa por dentro. E só o homem pode abrir. Então, só você, quando você decide se modificar, mudar as suas atitudes, as suas ações, é que Jesus pode ter acesso, né? Muitas vezes nós temos aqueles caderninhos de oração, de preces, e às vezes a gente tem uma certa habilidade que todo mundo manda nome, né? Uma vez eu vi num caderninho de prece 23 pessoas da mesma família, tudo com o mesmo sobrenome. Não era Silva, não. Porque se fosse Silva, poderia ser. Mas tinha o mesmo sobrenome. Foi uma pessoa que trouxe numa folhinha e botou lá. Olha, é para vocês orarem aí para esse povo, que um é assim, outro é assado, outro é assado, outro é assado, outro é assado. E aí uma pessoa chegou, não se aguentou e disse, minha irmã, e você? Você vai lá? Não, eu não gosto dessas coisas, não, isso é para você. Eu sei que vocês lá, né, fazem aquelas preces poderosas e eu quero que vocês façam prece para melhorar a situação desse povo todo. Mas o povo não queria nada. Então não adianta. Né? Quando eu não quero, né? Você não vai fazer milagre, não existe milagre. Que aí nós estaríamos contrariando a lei de causa e efeito. Mas aí, refletindo ainda sobre o texto, se foi orgulhoso a pessoa, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mal uso da fortuna, ó, quem tiver muito dinheiro, se fez mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. E aí, isso é um recado para nós, pais. Eu ainda sou pai, né? Mas já sou avô e bisavô. Então serve para todo mundo, né? Porque às vezes a gente tem filhos tão difíceis. Mas aí é só a gente ir lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre honrai vosso pai e a vossa mãe, e vamos ver ingratidão dos filhos e os laços de família. Todos os pais deveriam ler e analisar aquele item do capítulo honrai vosso pai e vossa mãe, ingratidão dos filhos. Porque muitas vezes a gente diz, mas o meu filho é a ovelha negra da família. Por quê? Quando a gente lê aquele capítulo, a gente vê que ele não é a ovelha negra, a gente é que é a ovelha negra, que ele está nos dando a oportunidade de tirar aquela negritude, se é que a gente pode chamar assim, né?
aquela sujeira que a gente adquiriu em vidas E passadas. se a gente, Helena, for ver na luz da doutrina espírita, ou com a conclusão mais a fundo, a gente vai ver que aquele espírito que está ali, às vezes a gente como espírita, só queremos, tem muita gente que diz assim, eu quero que nasça um filho com saúde, né? Então, às vezes, e o que tem com saúde se não vier? Se ele vier sem a saúde, né? Você vai ter que auxiliar ele. Então, Jesus coloca as pessoas certas no lugar certo. Então, a gente tem que auxiliar. Não é o fraco ajuda o forte, não é o forte ajuda o fraco, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar no outro também. E a gente vai assistir o outro, né? Dar uma assistência aqui. Lógico, lógico. E isso me fez lembrar, Adriano, um caso que eu vi bem de perto mesmo, de uma criança que foi adotada. Ela tem toda uma história, uma situação, e quando ela chegou nas mãos do casal, da família, ela estava com 1 ano e poucos dias e estava num estado de desnutrição quase assim muito forte. Já não tinha mais muita mobilidade, estava num estado mesmo deplorável. E foi levado imediatamente para um pediatra, e a pediatra fez toda a avaliação, e quando terminou, chamou a mãe e o pai e disse, olha, pais, essa criança ela está com uma desnutrição profunda, eu não sei se ela vai recuperar, ela pode ter muitas sequelas. Porque antes foi falado para a pediatra toda aquela situação, não é? Porque ela chegou assim. E ela disse, já que vocês adotaram essa criança, não tenham muita esperança, não. Vocês vão passar assim, uns 3 meses, uns 4 meses com ela, acompanhando uns 6 meses, porque talvez ela tenha consequências irrecuperáveis. Ela torna-se uma pessoa com problemas bem sérios. E aí é tempo de vocês devolverem a criança. Foi a frase mais gritante que eu já ouvi de um profissional de saúde. É como se os pais que adotaram porque dentro disso que você falou, né? Mas quem é que precisa de ajuda? Aquele que precisa. E como eu acompanhei a história, essa criança com 3 meses já estava andando, falando, forte, saudável. Qual é a necessidade de auxiliar, né? Hoje já é uma pessoa adulta, mas o que me estranhou foi a opinião da médica. Dizer que se ela ia ter problemas e os pais adotivos ficassem sob alerta para devolver a criança. Você já pensou? Que conselho cruel, não é? Olha, um dos nossos amigos aí que está assistindo, o Valmir, disse assim, às vezes o próprio fraco ajuda o forte. Às vezes não, né, Leno? Sempre. Eu tenho um projeto quando a gente está entregando sopa, aí às vezes as pessoas viram para mim e dizem assim, Adriano, muito obrigado, eu estava precisando tanto, estava tão necessitado. Aí eu sempre digo, necessitado aqui, meu amigo, sou eu, né? Eu que estou precisando de você, né? Para tirar o meu orgulho, tirar a minha vaidade, né? Repensar valores. Então, no ato da caridade tem muito disso do que o Valmir falou aqui, né? Que o fraco ajuda o forte, e às vezes o fraco ajuda o forte. Pois é. Ele está dando uma oportunidade, né, Adriano? Uma oportunidade a se fazer algo, a desenvolver o sentimento de compaixão, de piedade, de caridade, de amor ao próximo. Muitas vezes a gente pensa que vem da gente, não, vem daquele que está precisando. Por isso que lá no Evangelho também fala que é preciso, às vezes, ter aqueles que têm dificuldade para poder oportunizar as pessoas fazerem a caridade e fazerem o bem. Mas aí, dentro desse contexto, nós vamos refletir sobre o que diz Joana de Ângeles na obra O Homem
integral. Tem um texto de Joana, quando fala das causas e justiça das aflições, que ela diz: passada a tempestade e os seus remanescentes, não destruídos o importum, emergem, no caso, o importum quer dizer por completo, ou resgate, né? Emerge dando surgimento a uma nova ideação e um mito criativo aparece preenchendo a lacuna deixada pelo anterior. E Joana está falando aí exatamente do contexto reencarnatório, da vida sucessiva, da justiça da reencarnação, da justiça das aflições, né? Da reencarnação em si. A oportunidade que nós temos de resgatar tudo aquilo que nós adquirimos numa outra existência nessa agora, né? Mais adiante, Joana ainda fala... não. Sobre isso mesmo. Mas veja só, nós poderíamos refletir sobre as causas atuais das aflições, que a gente não pode falar só das anteriores sem falar das atuais, que já foi tema falado, eu acredito que em reuniões passadas aí. Mas quais são as causas atuais das aflições que poderão ter sido também anterior, não é? Nós vimos que as atuais elas podem ser mudadas, podem ser retificadas agora. As anteriores não tem mais o que fazer, resgatar mesmo, pagar com juro e correção monetária, né? Mas nós vemos alguns exemplos, né? A imprevidência, a pessoa que negligencia em tudo e às vezes comete desastres sérios em todos os aspectos, não é só acidente automobilístico, não é? O orgulho, as pessoas orgulhosas, apesar de estarmos vendo isso no contexto atual, mas poderá ter sido também do passado, e agora você traz, porque com a morte ou com o desencarne, as coisas não vão com o corpo lá para o túmulo, não. Fica comigo, com o espírito. Não vai com o meu corpo, não. Vai com o eu espírito, não é? Ainda a ambição. Essa questão de ambição, ela existe desde que o mundo foi mundo. A posse dos bens materiais. Joana fala isso sobre o ter e o ser, né? Todo mundo quer ter muito. E Jesus já nos advertia: não guardeis os teus tesouros em locais onde a traça e a ferrugem destrói, e sim no reino dos céus, que nem as traças... Quer dizer, Jesus falava com palavras no sentido assim figurado, mas dando um exemplo, não é? Tudo que a gente guarda aqui, as coisas materiais, podem ser destruídos com o tempo, desvalorizarem, não é? Uma moeda de 30, 40 anos atrás, hoje não tem valor, não é? Não sei para os colecionadores, mas você não compra nada com ela, não é? Antigamente tinha a história até de se enterrar dinheiro, as pessoas viviam procurando, né? A pessoa não imaginava que um dia ela ia morrer e deixava aquilo ali guardado para que eu não sei. Eu não sei se isso era muito mesmo verdade, mas dentro do contexto que a gente vive, pode ter sido verdade. Quantos bens adquiridos por pessoas que hoje esses bens ainda existem em formas de prédios, de construções que foram feitas, que hoje têm mais valor muitíssimos, que poderia ter sido empregado para o desenvolvimento espiritual das pessoas, para o bem, para a caridade, para o serviço ao próximo. Mas a ambição do ter, não é? Eu não quero aqui me adentrar no contexto sociopolítico atual da situação,
porque é uma questão que a gente deve ser discutido, mas esse fórum não é o fórum apropriado para isso. Nós precisamos nos esclarecer, inclusive, não adianta a gente combater aquilo que a gente acha que está errado sem trabalhar a base. O papel da casa espírita é plantar a semente e não tentar salvar a árvore que já está com a raiz toda destruída. É por isso que eu disse no início e digo agora, o Uniluz ele é uma instituição exemplar, modelo, porque ela está preocupada com a raiz, com a base, com a sedimentação da criança. Aí vocês têm até aula de evangelização para recém-nascido, não é? Que é uma novidade no Brasil. A gente vê isso, se não me falha a memória, é uma professora do Rio Grande do Sul, não sei se é do Rio Grande do Sul, que ela inovou com isso, trouxe para Pernambuco, aqui para a Federação, mas que pouquíssimas casas têm essa estrutura, essa condição de trabalhar a evangelização de recém-nascido, não é? Então, a gente precisa, o papel do Espiritismo é trabalhar a base, é a formação do homem de amanhã. E aí eu repito aquilo que eu disse no início. A criança e o jovem não é o futuro, é o presente. E é esse presente que deve ser trabalhado. Mas tem outros sintomas ainda negativos nas pessoas, que é a preguiça, os vícios, a inveja. Bem, como eu estou falando para um público espírita, eu sei que todos já se livraram de todas essas mazelas. O excesso consumismo. Hoje a mídia nos leva, tem pessoas que essa pandemia deve estar trazendo sofrimento para muita gente, porque tem gente que tem o prazer de estar no shopping, não está precisando de nada, mas vai para o shopping e faz questão de trazer aquele monte de sacolas, não é? Que aquilo dá prazer, status, o gastar, né? Gastar compulsivamente. E aí essas pessoas devem estar todos com acompanhamento psicológico, porque a coisa deve ser séria. Eu vi uma matéria hoje. E aí eu digo... Eu vi uma matéria hoje que estava Sim? tendo uma fila, um tumulto para entrar num shopping aí de um estado aqui brasileiro. Um tumulto. Aí eu lembro que eu sempre falo aqui em casa que às vezes a gente compra o que não pode com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta, né? Então a gente às vezes compra realmente para suprir nosso orgulho, nossa vaidade, né? E mostrar que a gente tem um iPhone, que tem um celular melhor do que o outro, né? E a gente tem que Pois é. Pois é. E no final do mês, sem poder pagar as contas, não é? E aí vem a depressão, vem o problema, a luta para manter o status, tem que ter 2, 3 empregos. Tem pessoas que elas vivem para trabalhar, não trabalham para viver. Essa frase ela é às vezes muito utilizada e é uma realidade nos dias atuais. Elas trabalham, a gente essa semana estava falando sobre esse tema, o trabalho, né? O estudo que a gente fez lá, que a gente faz com o grupo lá do SEAC, né? E era sobre lei de trabalho. E a gente tocou nesse ponto. Pessoas que trabalham para manter, elas terminam adoecendo, morrendo e não usufruem nada do que trabalhou. Né? Tudo bem, o trabalho é importante, nós precisamos de um retorno, de uma remuneração pelo trabalho, mas o dinheiro ele traz felicidade, sim, passageira, mas não é tudo, né? O dinheiro faz falta, mas não é o dinheiro que traz a felicidade plena. Abrindo um parênteses, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, eu não estou vendo aqui o meu tempo. 4 minutos. É pouco. 4 para encerrar? Ave Maria. Então, ainda sobre as causas anteriores das aflições, já não vou contar a historinha não, a historinha eu conto na próxima. Tá, né? 5 minutos, porque tem 2 a mais, eu encerro com a prece.
Tá bom. Então, nós vamos ver, por exemplo, a morte de entes queridos, né? Muitas vezes a gente perde um ente querido na flor da idade, como diz, mas por quê? E aí o processo de vida sucessiva vai nos explicar sobre isso, né? Outro exemplo de causas anteriores das aflições são os grandes flagelos que acontecem. Muitas vezes, grupos de pessoas que passam por aquela situação, porque só aquele grupo, às vezes 300.000, 3.000 pessoas, dentro de uma situação de tsunami, de enchentes, de temporais que abalam as pessoas, né? E a outra coisa, já para a gente encerrar esse aspecto, são as doenças incuráveis de nascença. Porque crianças que já nascem com problemas cardíacos, já nascem sem visão, já nascem com a paralisia sem poderem andar, né? Já nascem surdas e mudas. Será que é falha da natureza? Né? Mas é uma falha biológica? Sim, mas onde é que está o controle universal de Deus? E só a justiça da reencarnação é que nos explica tudo isso. Porque algumas correntes dizem, não, mas é o filho pagando pelo pai, é isso aqui. Não, pai não paga por filho, nem filho por pai. Nós somos seres individuais. Eu pago pelo que eu fiz, e não pelo que meu pai fez, né? E aí o homem sofre aquilo que fez aos outros sofrerem nessa ou em outra existência. Se foi orgulhoso, pode nascer em condição de humilhante, como já falamos, avarento, egoísta, ou empregou má fortuna, pode nascer com muita necessidade. Isso aí está dizendo pode, porque muitas vezes a gente diz assim, mas uma vez a minha filha disse, ô pai, o Pintinho, ele perdeu o pé. Foi porque ele perdeu o pé na outra encarnação, ela já frequentava a evangelização infantil, né? E nós sabemos que não. Os resgates não são tão qual aconteceu. Eu perdi um dedo, na próxima eu venho sem dedo, não. A aprovação ela pode vir de acordo com a natureza e a minha condição espiritual. Não é unha por unha e dente por dente, como fala a história, né? Bem, e aí, gente, eu acredito que nós fizemos uma reflexão sobre essa questão das causas anteriores das aflições, né? Sabemos o porquê de todo sofrimento. Não adianta a revolta, o revoltado, ele não vai chegar a ponto nenhum, mas o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, ele traz essa oportunidade da gente deixar para trás a revolta, a compreensão, porque quando a gente compreende, quando a gente entende, a gente supera todo o sofrimento e a gente vence. É ter fé, esperança em Deus, né? Diante de todo o sofrimento, porque aquele que muito sofre deve reconhecer de que muito tem a expiar e aprender, e que dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento. Que todos possam sofrer, tenham um bom sofrimento, com tolerância, paciência e compreensão, porque Jesus disse, está lá em João, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. E você vencerá também. Muita paz, muita luz. Obrigado, Adriano. Um abraço para todos os que nos acompanharam. E estamos aí firme e forte, que tenhamos uma excelente semana iniciando amanhã. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer muito grande. Heleno, gostaria de agradecer essa oportunidade a você, né? A espiritualidade amiga, que vem nos acompanhando nessa grande jornada, nessa grande dificuldade que a gente está passando, nessa mudança dos tempos, né? Como está lá na Gênesis. Esse chamado que estamos tendo
de um mundo melhor, né? Uma grande oportunidade para juntos trabalharmos essas aflições, como você mesmo disse, né? Que a gente aceite esse sofrimento, que a gente seja perseverante, né? E seguir essa boa nova que é esse Evangelho de Jesus, né? Abandonar o velho e construir um novo, né? Tomara que a gente volte agora num voltar na palavra que está mais sendo falada hoje, que é um voltar diferente, né? Voltar com novos Exato. pensamentos, voltar com novas atitudes, né? E tirar um pouco das nossas imperfeições. Acho que é um grande chamado para a gente mudar esse Pois é. mundo e nos tornar pessoas melhores e deixar o mundo bom para quem vai vir, né? Até para a gente mesmo que vai voltar aqui para cumprir outro tipo de missão. Com certeza. Não é isso? É. Então, que possamos levar nossos pensamentos ao céu e agradecer a Jesus. Pai de infinita bondade, agradecidos estamos por estar aqui, Jesus. Obrigado por esta noite, por esse ensino, por todos esses irmãos que estão em aflição. Que Jesus abençoe cada um de nós. E que esses irmãos possam nos ajudar para que possamos ser útil a eles, auxiliando, ajudando, nem que seja com a prece. Que o Mestre Jesus ilumine esses irmãos que estão passando por essas aflições, esses médicos, enfermeiros que estão de plantões, ajudando, principalmente os enfermeiros espirituais, os médicos dos médicos, os espíritos crísticos que estão trabalhando e auxiliando todos nós que estamos aqui em missão. Nunca fomos abandonados. Obrigado, Jesus, por tudo e por todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que essa mesma paz permaneça com esses espíritos amigos que nos auxiliam. Muito obrigado e que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Meu amigo, obrigado. Tudo de bom. Vou logo Eu que ir agradeço. antecipando que eu vou falar com o Severino para a gente fechar mais um dia lá, para a gente se encontrar de novo. Foi ótimo Tá bate-papo, bom. viu? Que Deus te Ok. Tá abençoe. bom. Tá bom? Saúde e A nós paz. todos, recomendações a Severino. Um Tá abraço. bom, meus Um amigos. abraço virtual. Em breve estará no YouTube. Quem não assistiu, quiser indicar para um familiar, vai estar lá no YouTube daqui a pouquinho, tá bom? Saúde e paz a todos.